Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Eu me apaixonei pelo Leandro quando ele tinha 7 anos e eu 9. Éramos vizinhos e as nossas portas ficavam bem em frente uma à outra. E da minha casa eu via todos os movimentos que ele fazia. O Leandro era uma criança muito tímida e, se por acaso eu o chamasse para brincar, ele corria para dentro e não saía mais. E a dona Nilda, a mãe dele, dizia que o Leandro era assim mesmo, um bichinho do mato. Mas eu tinha comigo que aquele comportamento era por conta das botas ortopédicas que ele usava. E sabe, foram bons anos morando ali, naquele cortiço. Lá todo mundo sabia da vida de todo mundo. E apesar das picuinhas entre as mulheres que às vezes surgiam, no final todo mundo acabava se reconciliando e voltando a conversar como se nada tivesse acontecido. Éramos vizinhos unidos que estávamos sempre zelando um pelo outro. O pai do Leandro, o seu Alencar, acabou aproveitando um pedaço do quintal onde quase não era utilizado e construiu um pequeno parquinho para nós com pneus velhos, só para a gente não precisar brincar na rua, porque, segundo ele, a rua era um lugar muito perigoso e criança tinha que ficar, portão adentro. E mesmo com o seu pai tendo construído um parquinho só para nós, o Leandro não vinha brincar. Ele preferia ficar atrás da mãe, enquanto o Adriano, o seu irmão, era completamente diferente. O garoto era tão agitado que às vezes parecia estar botando fogo no quintal com a sua energia. E ele conseguia irritar até a gente com aquele comportamento. O Adriano muitas vezes acabava sendo isolado por nós, porque quando ele vinha brincar, tentava dar ordens e dizer o que podíamos ou não fazer. E se alguém não o obedecia, ele mandava a pessoa sair do parquinho, alegando que, como o pai dele havia construído, o espaço era dele. E aquilo gerava brigas, pois todos os outros garotos não aceitavam a sua atitude mandona e frequentemente ele acabava trocando tapas com os meninos. E as mães entravam no meio, se xingavam, batiam a porta, uma na cara da outra. E depois, quando os ânimos se acalmavam, elas voltavam a se falar como se nada tivesse acontecido. E à medida que fomos crescendo, os namoros começaram entre nós. E o Adriano ficou com todas as meninas do quintal, menos comigo, porque eu estava interessada no Leandro. No entanto, o Leandro continuava recluso, sempre no seu cantinho, e por eu ter me tornado uma garota bonita, o Adriano ficou no meu pé, me convidando para sair, para ir à casa dele, ouvir música, assistir um filme. E eu ia, mas sempre deixava bem claro que era tudo na amizade e que ele não se atrevesse a encostar um dedo em mim. E o Adriano dizia que tudo bem, que só queria mesmo a minha companhia. E eu acabei desenvolvendo um carinho por ele, sentimento de irmão mesmo, sabe? Inclusive, quando soube que a minha melhor amiga, a Verinha, se apaixonou pelo Adriano, eu dei a maior força e os dois até ficaram juntos, tal, mas do Adriano não era brincadeira e só magoou a Vera. Enfim, toda vez que eu ia à casa do Adriano, o Leandro se recolhia no quarto e nem mesmo a dona Nilda o chamando para jantar, ele aparecia. E eu acabei desistindo de gostar dele. O Leandro queria muito entrar para a aeronáutica. E eu sabia disso porque a mãe dele comentava com a minha sobre o sonho dele de ser piloto de avião. E como ele era esforçado, inteligente
e passava noites em claro estudando. Era tanto elogio que eu acabava me apaixonando por ele novamente. Bom, um dia, quando cheguei do trabalho, o Adriano estava todo animado, porque havia comprado um violão novo e queria muito que eu fosse ver. Pedi então para ele esperar um pouco, pois eu queria primeiro passar em casa, deixar a bolsa e dar um oi para minha mãe. E foi exatamente isso que eu fiz. E o incrível foi que a minha mãe ainda me alertou que a dona Nilda não estava em casa e que seria melhor eu não ir lá sem ela. Mas, como eu e o Adriano éramos amigos, não vi problema e fui mesmo assim. E me sentei no sofá da sala enquanto o Adriano foi pegar o violão. E quando ele se sentou ao meu lado, disse que iria tocar uma música para mim, pois estava apaixonado e queria ver se a sua voz tocava o meu coração. E eu ri e pedi para ele nem começar. E me levantei para ir embora, porque eu vi que ele já ia começar com aquele papo que eu não gostava. Mas o Adriano me agarrou e tentou me beijar à força. E eu só pensei em gritar. Foi quando o Leandro apareceu e viu o irmão dele me agarrando sem eu querer e veio ao meu socorro. O Adriano era sempre tão quieto e reservado que até me surpreendeu quando ergueu a voz e ordenou que o Adriano parasse com aquilo e informou ao irmão que iria contar tudo para os pais, porque aquilo não era a atitude de um rapaz decente e de boa família. E em seguida me aconselhou a voltar para casa e só ir lá novamente quando a mãe deles estivesse presente. E como prometido, assim que a dona Nilda chegou, o Adriano contou tudo o que havia acontecido. E logo ela apareceu na minha casa, se desculpando com a minha mãe e comigo, prometendo que o Adriano não se comportaria mais daquela maneira. E como o comportamento do Adriano me decepcionou muito, eu decidi cortar a amizade, mesmo ele prometendo nunca mais agir daquela maneira. Mas sabe quando você prefere não arriscar? Então, eu preferi não arriscar e acabei me afastando. Mas a gente se cumprimentava, falava oi, bom dia, boa noite. Aconteceu que o dono do imóvel onde morávamos faleceu e a família dele decidiu vender o lugar. E quando o novo proprietário conversou com todos os inquilinos e informou que planejava construir apartamentos no local, deu alguns meses para cada família. E quem conseguia casa para alugar, logo se mudava. E o quintal foi ficando vazio e a minha família e a família do Leandro foram as últimas a se mudar. E no dia da nossa mudança, as nossas mães choraram e prometeram não se afastar. Trocaram endereços e se tornaram grandes amigas. A dona Nilda ainda apareceu na minha casa algumas vezes, mas depois que o seu Alencar adoeceu, foi a minha mãe quem passou a visitá-la. E eu acabei até deixando o sentimento pelo Leandro de lado. Conheci outros rapazes, namorei, mas virava e mexia, o rapaz vinha à minha mente, principalmente quando eu ouvia a minha mãe e a dona Nilda conversando pelo telefone. E com o tempo eu terminei o meu curso de pedagogia e fiquei noiva de um rapaz chamado César. Embora eu gostasse muito dele, precisei terminar o meu relacionamento devido ao vício do álcool e da dependência química. O César entrou em um caminho sem volta e eu não queria o mesmo caminho para mim. E foram muitas chances desperdiçadas e ele não estava disposto a abandonar aquela vida. E um dia ele pediu para eu parar de pressioná-lo, porque a vida dele estava muito boa. E se eu estivesse me sentindo incomodada, que pegasse o caminho da roça e seguisse o meu rumo. E foi exatamente isso que eu fiz. Deixei o César com os problemas dele
e segui a minha vida. E meses depois, ele morreu por overdose. E eu fiquei triste porque ele era uma pessoa boa. Olha, de vez em quando, a minha mãe comentava sobre o Leandro, dizendo como ele estava ainda mais bonito, embora continuasse o mesmo tímido de sempre. E os comentários sobre o Leandro fizeram com que eu começasse a pensar nele novamente. E todos aqueles sentimentos surgiram naturalmente. A mamãe, sempre que ia visitar a dona Nilda, ela me perguntava se eu queria acompanhá-la, mas eu tinha vergonha e temia que parecesse que eu estava indo lá apenas para ver o Leandro. Então eu acabava não indo. E durante uma dessas visitas, a minha mãe acabou passando mal com a pressão alta e o Leandro a trouxe de volta para casa. E eu fiquei muito preocupada, mas ele me pediu para me acalmar, dizendo que já estava tudo bem com ela e que o mal-estar havia sido causado apenas pelo calor intenso. Mas mesmo assim, eu não consegui ficar em paz. E como realmente a minha mãe estava bem, ela pediu para ele entrar, que iria fazer uma vitamina para ele, antes dele voltar para Guarulhos. E foi a primeira vez que conversamos de verdade. O Leandro me contou que já era piloto e que desde criança sonhava em voar. E finalmente estava vivendo aquele sonho. Aproveitei a empolgação dele e quis saber mais. E ele explicou que a sua trajetória foi longa, com muito treino e dedicação, e que valeu a pena cada esforço. E durante a nossa conversa, também falamos sobre o Adriano e sobre o tempo que morávamos no Cortiço. O Leandro confessou que sentia muita saudade daquela época, quando éramos felizes e nem sabíamos. E revelou que tinha muita vontade de brincar comigo e com as outras crianças, mas a sua timidez e a vergonha das botas ortopédicas o impediam. E ele só sabia ficar na barra da saia da mãe. Olha, tivemos um longo e gostoso bate-papo e o Leandro não teve pressa de ir embora. E quando finalmente ele precisou ir, eu o acompanhei até o portão e o Leandro me disse que mais um sonho dele havia se realizado. Surpresa! Eu perguntei qual era e ele respondeu que era passar uma tarde comigo. Olha, naquele momento eu tive a chance de dizer que também era um sonho meu sendo realizado e que desde criança eu esperava por aquilo. Mas ele sempre fugia de mim. E o Leandro disse que fugia porque gostava de mim e não tinha coragem nem de me olhar nos olhos. E aquela revelação deixou ele todo vermelhinho e nós ficamos um tempo apenas nos olhando. Até que o Leandro se declarou e contou que gostava de mim desde pequeno e que mesmo não me tendo por perto dos olhos, me tinha no coração. E ousadamente disse que estava com muita vontade de me beijar. E eu não vou negar que também senti o mesmo, mas decidimos deixar o beijo para o próximo encontro. Passamos 15 dias nos falando por telefone, até que decidimos nos encontrar. E o nosso encontro foi exatamente como imaginávamos. O Leandro era o homem dos meus sonhos, romântico, gentil, amoroso e cheio de qualidades. E eu não tive dúvidas quando ele me pediu em casamento. Nos casamos no dia 5 de agosto de 2000 e tivemos 3 filhos, Mateus, Henrique e Beatriz. Vivemos muitos anos de amor e cumplicidade. No entanto, em 2020, o meu marido faleceu devido à Covid-19 e uma parte de mim se apagou. Mas por causa dos meus filhos, a outra parte de mim continuou acesa e iluminando os meus dias. E eu estou aqui, vivendo intensamente
um dia de cada vez.